E se você soubesse exatamente quando ia morrer? Não por um médico, não por um acidente, mas pelas próprias cartas, as mesmas cartas que você leu para centenas de pessoas durante 50 anos de vida. Foi isso que aconteceu com Isadora. Uma cigana matriarca que acordou antes do sol, tirou 3 cartas para si mesma e viu o que nenhuma pessoa quer ver. Mas em vez de entrar em desespero, ela fez algo que vai te surpreender. Ela decidiu que aquele seria o dia mais bonito da sua vida. Essa é uma história sobre o que a gente faz com o tempo que sabe que tem. Sobre despedidas que não parecem despedidas. E sobre o que fica de uma pessoa depois que ela vai embora. Mas antes de começar, me fala aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? Manda o nome da sua cidade, do seu estado, ou de onde você estiver no mundo. Adoro saber de onde vem cada pessoa que acompanha o canal. E se você ainda não está inscrito, aperta o botão agora. Porque tem vídeos todo dia, esse tem 9 capítulos e cada um deles vai te pegar de um jeito diferente. Você não vai querer perder nenhum. O sol ainda não rompeu o horizonte quando Isadora, 58 anos, cigana de cabelos brancos longos presos com um lenço carmesim, sai de sua carroça pintada de azul e dourado. Ela está descalça sobre a terra batida, vestindo um camisolão de linho. Seus pés conhecem cada pedra daquele chão, ela os conta como velhos amigos. A vila está adormecida. Fogueiras apagadas. Cães dormindo enrolados em si mesmos. Isadora olha para o céu cor de chumbo rosado e respira fundo, como alguém que saboreia um último gole de algo. Ela carrega em uma das mãos um baralho de tarote, não o dela, o da filha. Sabe que pegou sem pedir e que a filha vai reclamar. Senta sobre uma pedra larga diante da carroça, coloca o baralho no colo e fica olhando para ele sem abrir, como quem já sabe o que vai encontrar mas ainda precisa do ritual de confirmar. Então ela o abre. Embaralha com mãos que tremem levemente não de medo, mas da artrite que a acompanha faz anos. 3 cartas. Uma cruz simples, sem cerimônia. Ela vira a primeira. A morte. A caveira coroada em seu cavalo branco, pisoteando reis e mendigos com a mesma indiferença. Isadora olha para a carta sem expressar nada. Vira a segunda. A torre. O raio que desce do céu e faz a estrutura desmoronar. 2 figuras caindo. Isadora fecha os olhos por um momento. Abre. Vira a terceira. O 10 de espadas. Uma figura prostrada no chão com 10 lâminas fincadas nas costas. Fim absoluto. Sem margem para interpretação. Isadora coloca as 3 cartas lado a lado sobre a pedra. As olha juntas. Depois olha para o céu que agora começa a clarear de verdade. Um pássaro passa. Ela o acompanha com os olhos até sumir. Isadora. Baixinho, quase para si mesma, então é hoje. Ela recolhe as cartas. Embaralha o baralho de volta. Levanta da pedra com o cuidado de quem tem joelhos que não colaboram. E então, em vez de voltar para a carroça, ela vai até a fogueira apagada do centro da vila, pega a lenha empilhada ali, e começa a acender o fogo. Como se amanhã fosse igual a todas as outras. Como se não tivesse acabado de ver a própria morte nas cartas. Enquanto o fogo pega, ela começa a cantarolar baixinho. Uma melodia antiga que ninguém mais da vila sabe de cor. Ela aprendeu com a própria mãe, que aprendeu com a avó, e assim voltando por gerações que ninguém sabe mais contar. A melodia não tem letra. Só vogais. Só respiração transformada em música. Int. Carroça de Isadora, logo depois. Isadora entra na carroça enquanto a família ainda dorme. Ela tem 3 filhos: Damares, 34 anos, a mais velha, que herdou os olhos de cobra da mãe e a impaciência do pai, e Jordan, 30 anos, o do meio, que virou mecânico e mora na cidade há 6 anos mas volta todo mês, e Safira, 22 anos, a caçula, que é quem Isadora escolheu para ensinar a ler o tarote, e que portanto é a dona do baralho que foi pegar sem autorização. Isadora não acorda ninguém. Em vez disso, senta a pequena mesa de madeira no centro da carroça e começa a escrever. Não em papel, ela pega um pano de linho branco e uma tinta de ervas que prepara ela mesma, e escreve com um pincel fino. Letras grandes claras apesar das mãos trêmulas. Quando termina, dobra o pano com cuidado e o coloca no baú de cedro que fica sob sua cama. O baú que ela sempre disse que só deve ser aberto depois que ela morrer. Safira. Sonolenta, do beliche de cima, mãe? Que horas são? Isadora. Cedo ainda. Dorme, minha filha. Safira. Você pegou meu baralho de novo. Isadora. Já devolvi. E obrigada. Era importante. Safira rola de volta para o travesseiro. Isadora olha para a silhueta da filha no beliche por um momento longo demais para ser casual.
Então apaga a vela e sai da carroça de volta para o fogo que acendeu, que agora queima com força, laranja vivo contra o azul da madrugada cedendo ao branco do dia. A vila acorda como acorda toda manhã, com barulho, cheiro de café forte, crianças que saem das carroças como pássaros de um ninho muito cheio, e os homens que batem o pé no chão para tirar o frio das pedras. São 16 famílias, quase 100 pessoas, num espaço que seria pequeno para qualquer outra comunidade, mas que para eles é exato, nem sobra nem falta. Isadora está no centro de tudo, como sempre. Ela é a Furidai, a matriarca, a mulher mais velha e mais respeitada. Não por cargo, mas por peso. Por tudo que ela já viu, já suportou, já resolveu. As mulheres mais jovens gravitam ao redor dela sem perceber, como planetas em torno de uma estrela que não precisa pedir atenção. Mas esta manhã, algo está diferente. Não no mundo, no jeito de Isadora olhar para ele. Ela para diante de cada pessoa com quem cruza um segundo a mais do que o necessário. Quando abraça a neta Lara, 6 anos, filha de Damares, segura um segundo além do normal. A criança ri e não entende. Isadora ri junto. Damares. Se aproximando com uma caneca de café, você dormiu, mãe? Isadora. O suficiente. Damares. Está com aquela cara. Isadora. Que cara? Damares. A cara que você faz quando sabe de algo que não quer contar. Isadora recebe a caneca. Bebe devagar. Olha para a filha mais velha com aquela avaliação calma que Damares odeia e ama em igual medida desde pequena. Isadora. Cuida bem da Lara. Você é dura com ela às vezes, não por maldade, eu sei, é o seu jeito. Mas ela tem o coração mais macio do que aparenta. Igual ao seu avô. Lembra disso. Damares. Franzindo o senho. Por que está me dizendo isso agora? Isadora. Porque pensei e quis dizer. Quando me vem um pensamento bom, falo. Não guardo mais para depois, na minha idade. Damares vai embora levemente incomodada, como alguém que não consegue identificar por que está incomodada. Isadora vê ir. Jordan chega de carro às 10 da manhã, não era dia de visita, mas apareceu assim mesmo, disse que estava passando. Isadora não demonstra surpresa. Senta com ele à sombra do toldo da carroça e fica escutando durante 1 hora enquanto ele fala sobre o trabalho, uma mulher que conheceu, um carro que está consertando que tem motor de colecionador. Ela faz perguntas que ele só percebe depois, perguntas que são, na verdade, portas abertas para que ele fale sobre o que não costuma falar, medos, saudades, o que quer para a vida daqui a 10 anos. Quando ele vai embora no fim da manhã, fica com a sensação de ter tido uma conversa importante sem saber identificar exatamente o que. Com Safira, Isadora passa a tarde inteira. Elas sentam juntas com o baralho entre elas e Isadora dá a última aula, não que Safira saiba que é a última. Isadora ensina a carta do louco. Começo, inocência, o salto sem rede. Isadora. O louco não é tolo. Ele sabe do precipício. Escolhe pular mesmo assim. Isso não é loucura, é fé. A diferença entre o louco e o idiota é que o louco está de olhos abertos. Safira. Como a gente sabe se está sendo corajosa ou idiota? Isadora. Sorrindo, não sabe na hora. Só sabe depois. Por isso guarda a memória para saber da próxima vez. Elas ficam em silêncio por um momento, as cartas espalhadas entre elas na mesa como um mapa de algo que as palavras não alcançam. À tarde, Isadora recebe consultas. Todo mundo na vila sabe que terça é o dia dela. Quem quer uma leitura chega depois das 2. Mas ela também atende quem vem de fora. A professora da cidade vizinha que aparece a cada 2 meses. O fazendeiro que jurava que não acreditava nessas coisas mas voltava sempre. A mulher jovem que estava grávida e queria saber do futuro da criança. Nesta tarde, no entanto, Isadora manda avisar que não vai atender. A menina que levou o recado voltou com rostos surpresos. Isadora nunca cancela. Isadora não explica. Em vez disso, ela convoca os 3 filhos para sentarem com ela. Os 3 chegam com expressões diferentes. Damares desconfiada e tensa como sempre quando algo foge da rotina, e Jordan levemente alarmado, já arrependido de ter ficado na vila depois da visita da manhã. Safira curiosa e aberta, como é seu modo natural de chegar a qualquer coisa. Carroça de Isadora, tarde. Eles se espremem na carroça pequena. Isadora senta na cabeceira, os filhos em frente a ela. Ela olha para os 3 por um longo tempo sem falar, e esse silêncio tem um peso específico que todos os 3 sentem mas ninguém consegue nomear. Damares. Mãe, o que está acontecendo? Você está doente? Isadora. Não estou doente. Estou bem, de saúde. É outra coisa. Jordan. Que coisa? Isadora. Esta manhã eu li as cartas para mim mesma.
Não é algo que faço com frequência, vocês sabem. Ler para si mesmo é complicado porque a gente quer que a carta diga o que quer ouvir, e o tarot não negocia. Pausa. Os 3 filhos trocam olhares. Isadora, conte. O que as cartas me mostraram esta manhã é que este não vai ser um dia comum para mim. Eu não estou lhes dizendo isso para assustar. Estou dizendo porque vocês têm o direito de saber. E porque quero que este dia, seja o que for que traga, não seja desperdiçado em silêncio. Safira. A voz quebra levemente, mãe. Você está dizendo que vai. Isadora. Estou dizendo que as cartas disseram o que disseram. E que em 50 anos lendo o tarot, quando ele me mostrou algo com essa clareza, eu nunca vi a realidade contradizê-lo. Damares. De pé a voz alta. Isso não faz sentido nenhum. Você está bem. Você acordou bem. Não vou ficar aqui escutando. Isadora. Firme, mas sem dureza. Damares. Senta. Damares senta. A mãe sempre fez isso, não precisava gritar. Só precisava usar aquele tom. Isadora, conte. Não quero que vocês passem o dia em pânico. Quero que passem o dia comigo. Conversando. Comendo. Jordan, você sabe fazer aquele arroz com especiarias que sua avó ensinava? Faz para a gente. Damares, traz a Alara. Safira, você escolhe as músicas. Nós vamos passar o dia juntos. E se eu estiver errada, ótimo. Teremos tido um dia bonito à toa. E se não estiver errada, então teremos tido um dia bonito de qualquer forma. Silêncio pesado. Safira está com os olhos cheios de lágrimas, mas não deixa cair. Jordan olha para as próprias mãos. Damares olha para a mãe como se estivesse tentando encontrar a rachadura no argumento, o ponto onde a lógica falha e ela pode refutar. Jordan, lentamente vou fazer o arroz. E então eles tiveram o dia bonito. Não porque conseguiram ignorar o que pairava sobre eles, não conseguiram. Mas porque Isadora era muito boa nisso, em transformar o peso em presença. Em fazer com que o medo de perder algo tornasse esse algo mais vivo, não menos. Jordan fez o arroz. Queimou um pouco no fundo, do jeito que a avó fazia, que segundo ela era intencional e segundo todo mundo era descuido que virou tradição. Comeram na mesa grande de fora, com toalha bordada que só saía nas festas, porque Isadora quis. A Lara, a neta de 6 anos, não entendia o tom estranho dos adultos, mas aproveitou cada segundo da atenção que todos lhe davam. Isadora ensinou a ela uma brincadeira de mãos que também havia aprendido com a própria mãe, uma sequência de palmas e movimentos que precisava ser feita rindo para funcionar. Tentaram 5 vezes. Na quinta, a Lara acertou todos os movimentos e gritou de alegria. Isadora. Para a Lara, guarda isso. Essa brincadeira. Quando você tiver filhos, ensina. E conta que aprendeu com a bisavó Isadora. A Lara. Tá bom, vó. Posso ensinar para a Petra também? Isadora. Para a Petra, para todo mundo. Quanto mais gente aprende, mais a coisa vive. À tarde, Safira trouxe o violino. Ela toca desde os 12 anos. Isadora que insistiu, que pagou as aulas com leituras de tarot para a professora de música da cidade. Safira tocou as músicas ciganas que Isadora pediu. As alegres primeiro, as lentas depois. Por um momento, ao som do violino e com o sol indo embora atrás das árvores, Damares se levantou e dançou. Sozinha, descalça, com um tipo de entrega que ninguém havia visto nela fazia anos. Isadora assistiu sem falar, com aquele sorriso que chegava aos olhos. Mais tarde, quando a luz estava baixa e cor de mel, Isadora pediu para cada filho contar uma memória. Uma boa. Qualquer uma. Jordan. Lembro quando o pai me ensinou a guiar o cavalo. Eu tinha 8 anos e tinha medo. E você ficou atrás da cerca me gritando que eu estava fazendo tudo errado, mas com aquele tom de voz que a gente sabia que era elogio disfarçado. Isadora. Rindo, eu estava com medo de você cair. Gritando era para me sentir menos com medo. Damares. Depois de uma pausa, lembro da noite que a senhora ficou acordada a noite toda porque eu estava com febre de 40. Não me deixou dormir direito, ficava me acordando para tomar água e para ver se eu respirava. Eu me irrito facilmente quando acordo, a senhora sabe. Fui grossa. E você só disse, eu sei. E ficou acordada mesmo assim. Safira. A voz firme, apesar dos olhos vermelhos, lembro quando me ensinou a primeira carta. O sol. Você disse que era a carta mais honesta do baralho porque não prometia que tudo seria fácil, só prometia que havia luz. Que sempre há luz em algum lugar. E que às vezes a gente precisa se mover para encontrá-la. Isadora ouviu cada memória com a mesma atenção com que lia cartas inteira, sem pressa, sem o olho já indo para a próxima coisa. Quando Safira terminou, ela ficou em silêncio por um momento. Isadora. Obrigada. Pelos 3. São belas memórias.
A noite chegou quente com grilos e o cheiro de terra molhada de uma chuva que passou na tarde sem que ninguém prestasse atenção. A vila seguia seu ritmo normal, outros fogos, outras conversas, crianças sendo chamadas para dentro. A família de Isadora ficou reunida mais tempo que o habitual. Ninguém falou sobre o motivo, mas ninguém foi embora também. Isadora pediu chá. Safira fez. Ervas que a mãe cultivava num vaso de barro ao lado da carroça. Camomila, erva cidreira, uma pitada de canela. Elas sentaram as duas no degrau da carroça enquanto Damares e Jordan conversavam um pouco mais distante. Por um momento mãe e filha ficaram apenas ouvindo a noite. Safira. Mãe, você está com medo? Isadora. Pensa antes de responder, não do jeito que você imagina. Tenho aquela sensação de quando a gente vai fazer uma viagem longa, uma ansiedade que não é bem medo, mas expectativa. Curiosidade. Safira. Curiosidade sobre o quê? Isadora. Sobre o que vem depois. Eu li cartas para tanta gente que perguntou sobre isso. Nunca soube responder com certeza, ninguém sabe. Mas sempre tive a sensação de que a resposta seria bonita. De que minha mãe estaria lá. Safira segura a mão da mãe. Não fala. Isadora aperta de volta. Isadora, conte, você vai continuar ensinando. Depois que eu me for, vai ter vontade de parar, de guardar o baralho e nunca mais abrir. Não faz isso. O dom não é para guardar, é para usar. Safira. Eu não sei se tenho o mesmo dom que você. Isadora. Eu também não sabia. Ninguém sabe até precisar. Pausa. O baú de cedro. Você sabe onde está a chave? Safira. No fio vermelho que você usa no pulso. Isadora. Levantando o pulso, desatando o fio, então fica com você agora. Ela amarra o fio no pulso de Safira. A chave pequena de bronze pende dele. Safira olha para a chave, depois para a mãe, e desta vez não consegue segurar, as lágrimas descem em silêncio, sem soluço. Isadora passa o polegar por baixo dos olhos da filha, como fazia quando ela era pequena e chorava por qualquer coisa. Isadora, conte, pode chorar. Chorar é honesto. Elas ficam assim por um tempo. A noite vai ficando mais funda. As estrelas aparecem uma a uma. Damares se aproxima e senta no degrau também, espremendo-se ao lado da mãe sem pedir licença. Jordan encosta na lateral da carroça. Ninguém fala por um longo momento. Só estão ali juntos com a noite em volta deles. Então Isadora começa a cantarolar a melodia sem letra de novo, a mesma que havia cantado de madrugada ao acender o fogo. E desta vez Damares, que nunca tinha ouvido a melodia completa mas a conhecia em fragmentos da infância, começa a acompanhar. E depois Safira. Jordan bate o ritmo no joelho. A Lara, que havia adormecido dentro da carroça, aparece no degrau com olhinhos sonolentos e a melodia nos lábios sem saber por quê. Nenhum deles vai esquecer esse momento. Nenhum deles vai conseguir descrever direito para ninguém que não estivesse lá. Mas todos vão carregar aquela melodia pelo resto das próprias vidas. Perto da meia-noite, Isadora diz que está cansada. Ninguém discute. Os filhos a acompanham até a carroça, fazem o que sempre fazem, verificam se a lamparina está apagada, se a janelinha está trancada do jeito que ela prefere. Jordan abraça a mãe e fica um segundo mais longo que o habitual. Damares arruma o cobertor com aquela eficiência dura que é o jeito dela de dizer que se importa. Safira beija a testa da mãe como se fossem as posições invertidas, filha beijando mãe adormecendo. Isadora. Vão dormir. Todos vocês. Damares. Eu vou ficar aqui fora. Isadora. Damares. Damares. Não estou dormindo enquanto. Isadora. Enquanto o quê? Enquanto eu posso morrer. Pausa breve sem crueldade, minha filha. Eu posso morrer qualquer noite. Qualquer pessoa pode. Você não vai ficar acordada todas as noites pelo resto da vida. Vai dormir. Se algo acontecer, o corpo vai estar aqui de manhã. E se não acontecer nada, ótimo. Mas eu preciso dormir sem sentir você me vigiando pela fresta da janela. Damares vai, com a expressão de quem cede mas não concorda, que é a expressão que ela usa para a maioria das coisas em relação à mãe. Isadora fica sozinha na carroça. A lamparina apagada. O único luz é o fio de luar que entra pelo vidro pequeno. Ela deita, olha para o teto de madeira da carroça, sabe cada rachadura daquele teto, cada nó na madeira. É o mesmo teto que ela olhava quando tinha 30 anos e os filhos eram pequenos e barulhentos. O mesmo teto que viu quando o marido morreu e ela ficou sozinha com 3 crianças e uma pergunta enorme sobre como se faz isso sem ele. Ela coloca a mão no baralho de Safira, que ficou sobre a pequena mesa ao lado da cama. Não o abre. Apenas o segura. Isadora. Para o baralho, como se fosse uma pessoa, você disse o que tinha para dizer esta manhã.
Obrigada pela honestidade. Ela pousa o baralho de volta. Fecha os olhos. E então, não porque estava planejando, não porque as cartas teriam como mostrar isso, ela começa a se lembrar do marido. Arthur. 30 anos morto. Ela raramente pensa nele com tristeza, mas com uma espécie de conversa interna que nunca parou completamente. Flash de memória, uma cena em cores vivas quase saturadas, Isadora jovem 20 e poucos anos, e Arthur, que tinha um riso mais largo do que o rosto, dançando em uma festa cigana enquanto chove. Todo mundo correu para se abrigar. Eles ficaram dançando na chuva porque sim, porque podiam, porque eram jovens e estavam apaixonados e a chuva era quente. Isadora sorri no escuro da carroça. Isadora. Murmurando, já vou. Ela dorme. E isso é o que as cartas não disseram, que seria assim. Tranquilo. Quieto como um rio no inverno. Não uma queda da torre, não uma batalha de espadas. Apenas o sono que aprofunda e não retorna. Como alguém que estava esperando e finalmente recebeu a permissão para ir. A carroça azul e dourada fica quieta na noite da vila. O fogo que ela acendeu de madrugada ainda tem brasa. O violino de safira encostado na parede. A chave de bronze no pulso da filha mais nova. O arroz ligeiramente queimado ainda no tacho. E a melodia sem letra ecoando em 4 memórias que vão carregá-la para sempre. Safira acorda antes de todo mundo. Não sabe por que não houve barulho, não houve sonho que a acorde. Apenas os olhos que abrem no escuro e um saber que não tem palavra certa. Ela vai até a carroça da mãe. Abre a porta com cuidado. Sabe antes de entrar. Mas entra mesmo assim, porque há coisas que a gente precisa confirmar com os próprios olhos para poder começar a aceitar. Isadora está deitada com as mãos sobre o peito, como se tivesse arrumado a si mesma para dormir, ou como se o sono tivesse sido gentil o suficiente para deixá-la assim. Seu rosto está relaxado, não a tensão habitual das bochechas e da testa que ficava mesmo quando ela dormia e que os filhos sempre notavam. Completamente relaxado, quase jovem de alguma forma estranha. Safira fica parada na entrada por um momento. Então entra, senta na beirada da cama e pega a mão da mãe. Fria? Ela fica assim por um tempo que não sabe dizer quanto foi. Não chora ainda, o choro vai vir e vai vir muito, mas não agora. Agora é o tempo do silêncio que precede tudo. Quando sai da carroça, Damares já está de pé. Deve ter dormido pouco, porque tem aquela palidez específica de quem ficou com os olhos abertos por horas. Ela olha para Safira e a expressão da irmã mais nova diz o que nenhuma das duas precisa transformar em palavras. Damares emite um som, não um grito, não um soluço. Um som baixo e involuntário, como pressão demais saindo por um buraco pequeno. Safira vai até ela e abraça, e Damares, que sempre foi dura, deixa, desta vez sem resistência. Yordan dormiu na carroça dele, que havia estacionado no fim da vila. Safira vai até lá sozinha, bate 3 vezes devagar. Ele abre a porta ainda sonolento e lê a irmã em um segundo. Senta no degrau da carroça dele com a cabeça na mão por um momento. Então levanta, passa a mão no rosto e diz que vai fazer café. Safira. Yordan, eu sei. Pausa, deixa eu fazer o café primeiro. Preciso fazer alguma coisa com as mãos agora. Safira deixa. Entende. A vila começa a despertar. As notícias se espalham do jeito que sempre se espalharam em comunidades pequenas por ondas, uma pessoa que conta para 2 que contam para 4. E o luto começa. As mulheres que aparecem na carroça de Isadora, que a conheciam desde criança ou que ela lera as cartas durante décadas. Os homens que ficam parados do lado de fora sem saber bem o que fazer com os braços. E então a velha Nádia, 80 anos, a mulher mais velha da vila depois de Isadora, aparece com um cacto pequeno numa lata enferrujada. Planta ele no chão em frente à carroça de Isadora sem dizer nada para ninguém. Quando alguém pergunta por que um cacto, Nádia diz: Nádia, porque dura, porque não precisa de muito para viver, porque floresce em lugares difíceis. Isadora era assim. Ninguém discorda. O cacto fica. Carroça de Isadora, manhã. Safira abre o baú de cedro com a chave de bronze do fio vermelho no pulso. Dentro, as coisas da vida de Isadora organizadas com uma clareza que só quem sabia o que estava fazendo consegue. Documentos, cartas antigas, um retrato do marido, joias modestas com etiquetas dizendo para quem cada uma vai, e o pano de linho branco com a escrita de ervas. Safira o desdobra. Lê. Seus olhos percorrem as linhas, e a cada linha que passa sua expressão vai mudando, não de tristeza, mas de algo mais complexo. Como alguém que recebe um mapa de um lugar que já existe dentro de si. Safira lê o pano de linho em voz alta para os irmãos que estão sentados na carroça com ela. A letra da mãe é grande, firme,
escrita com a tinta de ervas escura que cheira levemente a hortelã. O texto não é um testamento no sentido legal, é outra coisa. Uma carta, uma instrução, uma última leitura. Safira, lendo para os meus 3 filhos que vão ler isso hoje ou amanhã ou quando tiverem coragem. Safira, lendo, eu vi as cartas esta manhã e elas me disseram o que precisavam dizer. Não vou fingir que a notícia foi fácil de receber porque mentiria. A primeira hora foi difícil. Fiquei sentada na pedra lá fora deixando o peso assentar, como quando a gente coloca um saco pesado no chão e precisa de um momento antes de continuar. Mas então o sol começou a clarear e eu pensei, tudo bem, tudo bem. Damares está com os braços cruzados, o rosto contraído no esforço de não deixar nada passar. Yordan escuta com os cotovelos nos joelhos e o olhar fixo no pano nas mãos da irmã. Safira, lendo para Damares, você é a mais forte dos 3, e sei que essa força vai ser o que vai manter todo mundo de pé nos próximos dias. Deixa que isso aconteça. Mas depois de todo mundo estar de pé, você tem permissão de sentar no chão e desmontarmos. Esse lado seu que se desmonta também precisa de ar. Não deixa ele sufocado por muito tempo. Sua filha Lara precisa ver que a mãe sente. Que sentir é permitido. Que chorar não é fraqueza, é o corpo fazendo o que precisa. Damares desdobra os braços. Coloca as mãos no colo. Um gesto pequeno que quem a conhece sabe o quanto custa. Safira, lendo para Yordan, você vai ter vontade de ir embora logo. Não porque você não nos ama, porque ama demais e não sabe o que fazer com dor grande quando ela está ao seu redor por todos os lados. Tudo bem, você pode ir, mas antes de ir, fica 3 dias. Só 3. Ajuda com o que precisar ser ajudado. Come junto com seus irmãos. E na última noite dos 3 dias vai ao lugar onde você e seu pai costumavam sentar e fala com ele. Ele ouve. Sempre ouviu. Agora eu vou estar lá também. Os 2 vamos escutar. Yordan fecha os olhos. Abre. Fecha de novo. Safira. Lendo a voz menor agora para Safira, minha leitora, o baralho é seu. Você já sabe disso. Mas o que você ainda não sabe é que você é melhor do que eu, não porque tem mais talento, mas porque tem mais coragem de sentir junto com as pessoas que vêm até você. Eu aprendi isso muito depois. Você já nasce sabendo. Use. O baú tem o resto. Cada coisa etiquetada. Cada coisa com sentido. Safira precisa parar um momento. Respira fundo. Continua. Safira. Lendo para os 3 juntos. Não briguem por causa de mim. Se tiverem vontade de brigar, e vão ter, porque são meus filhos e brigar é o idioma de vocês às vezes, briguem por outra coisa. Mas quando a briga passar, lembra da melodia de hoje à noite. Lembra da Lara aprendendo a brincadeira de mãos. Lembra do arroz queimado que ficou bom assim mesmo. Eu fui feliz, não todos os dias, não existe isso. Mas no balanço geral fui muito feliz, e grande parte disso é por causa de vocês 3. Obrigada. Isadora. Silêncio completo dentro da carroça pequena. Depois, Yordan ri. Um riso baixo, inesperado, levemente histérico, o tipo de riso que vem junto com o choro e que os 2 acabam saindo juntos. Damares olha para ele, e depois se também, e depois chora, e os 2 ficam naquele estado estranho de quem não sabe separar as 2 coisas. Safira dobra o pano com cuidado e o coloca de volta no baú. Depois vai até os 2 irmãos e fica no meio, e os 3 ficam juntos naquela carroça pequena da mãe, que cheira a camomila que ela plantava e ao perfume antigo que ela usava há décadas e que vai deixar de existir quando o frasco acabar, como tanta coisa que só dura enquanto a pessoa que amava está aqui para escolhê-la. O enterro foi no 2º dia. A vila inteira foi, e pessoas de outras vilas e da cidade também, a professora que consultava Isadora, o fazendeiro cético, a mulher da criança que ia nascer que agora tem 3 anos e veio no colo da mãe sem entender bem o que estava vendo mas sentindo o peso do ar. Enterraram Isadora com o lenço carmesim nos cabelos, os pés descalços como ela sempre preferia, e o baralho, o de Safira, não o dela, porque o dela não existia. Ela nunca teve um baralho próprio, sempre usava os das filhas e noras e vizinhas. Isso, Safira descobriu, era típico dela. No 3º dia, Yordan foi ao lugar que a mãe havia pedido, uma pedra grande perto do riacho ao fundo da propriedade, onde ele e o pai iam de manhã cedo quando era criança. Ficou lá 1 hora. Ninguém sabe o que disse, se é que disse alguma coisa. Voltou com os olhos vermelhos e os ombros levemente mais baixos, da forma que os ombros ficam quando se larga algo pesado que se estava carregando há tempo demais. Carroça de Isadora, 3 dias depois. No 3º dia de manhã, Safira recebe sua primeira consulta como leitora principal da vila.
Não foi ela que convocou, foi Mirella, 40 anos, que foi até a carroça com um peso nos olhos que Safira reconheceu como o peso de quem está carregando uma decisão difícil faz tempo demais. Safira hesitou. Olhou para o baralho sobre a mesa, o mesmo baralho que Isadora pegou de madrugada 3 dias atrás para ver a própria morte e devolveu com um obrigada, ao tecido das cartas. Safira pensou em dizer que não estava pronta, em pedir mais tempo. Então se lembrou do que a mãe disse sobre o louco. Ele sabe do precipício. Escolhe pular mesmo assim, com os olhos abertos. Safira. Senta, Mirella. E começou a embaralhar. Ext, Vila Cigana, entardecer. O cacto que Nádia plantou em frente à carroça de Isadora já se firmou na terra. Pequeno ainda, mas firme. A Lara passa por ele toda manhã e toda tarde no caminho entre as carroças. E às vezes para e o olha com aquela seriedade que crianças de 6 anos têm quando estão processando algo grande demais para caber em palavras pequenas. Hoje de tarde, a Lara chamou 3 crianças da vila e ensinou a elas a brincadeira de mãos, a sequência de palmas e movimentos. As crianças erraram 3 vezes, 4, 5. Na sexta, uma delas acertou tudo e gritou de alegria. A Lara disse com a seriedade intacta: "A Lara, essa brincadeira é da minha bisavó Isadora. Ela mandou eu ensinar para todo mundo." As outras crianças não sabiam quem era a bisavó Isadora, mas acharam a brincadeira boa e foram aprender direito. Carroça de Isadora, noite. À noite, Safira senta sozinha na carroça que agora é dela, ou que vai sendo dela, devagar, como todas as heranças importantes. Não de uma vez, mas em camadas. Uma de cada vez, até que o cheiro de camomila e o perfume antigo e os riscos na madeira do teto se tornem tão familiares quanto os próprios. Ela pega o baralho. Não para fazer uma leitura, apenas para segurar. Passa os dedos pelas cartas uma a uma. Sente o peso específico de cada uma, a textura do papel. Quando chega na carta do louco, para. A figura na carta é a mesma de sempre. O jovem no precipício, o passo no vazio, os olhos abertos. Safira olha para ele por um momento longo. Safira. Baixinho. Tá bom, mãe. Vou pular. Ela coloca a carta de volta no baralho. Pousa o baralho na mesa. Apaga a lamparina. A carroça azul e dourada fica quieta na noite. Lá fora alguém está cantarolando, uma das mulheres da vila, voltando de algum lugar. A melodia que ela cantarola não tem letra. Só vogais. Só respiração transformada em música. Safira no escuro sorri. Fim.